Brand new banger. Pode falar, tapeando aquele podcast com o selo Notórios Péricles de qualidade. Passando aquela visãozinha monstra sobre o rap nacional. Chuva de Mac, comandado pelos MCs que dominam a cena sem causada. Lucas Pinho, Rodolfo Capelas, irmão. Salve, salve família! Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Sejam bem-vindos ao Pode Falar, aquele programa que não é Homem-Aranha, mas está de volta ao lar. Pinholas, como sempre, fazendo esta piadoca aí sobre o grande cenário do rap nacional e do R&B e do funk também, expandindo sempre aí o nosso podcast. Quem tá comigo nessa é ele, meu parceiro de sempre, Lucas Martins de Pinho, o Pinhola. Salve, Pinhola. Salve, Rodela, salve, rapaziada. Sabe que eu só coloco essa piada porque eu vejo que você odeia cada vez que você fala. Nova vez que você tá falando, você tá odiando mais. Por isso eu coloco toda vez no roteiro, Rodolfo. Pode ter certeza, até dezembro, é uma promessa, vai ser essa piada aí até o final. Já mudou de filme, já virou Doutor Estranho, já vai vir o Thor e a gente continua na mesma piada, Pinhola. Pode falar, é consistente. Se eu falei que vai ser até dezembro. É isso aí. E hoje a gente tem um glorioso retorno de alguém e um novo convidado aqui no podcast, Rodolfo. Que história é essa? Fala aí pra gente. Esse é o glorioso retorno de quem já esteve aqui, né, Pinholas? Ele que é um rapper paulistano, já esteve conosco. E outro é um artista aí, múltiplo, que transita em diversas e diferentes áreas da linguagem audiovisual. Nossos convidados são Yannick Hara e Pedro Paulo Rocha. Salve, senhores! Salve, salve, pode falar. Yannick Hara, também conhecido como Glauber Rocha. Ei. Salve, salve. Um prazer estar aqui com vocês. O poeta renascido da terra. Salve, salve, meus queridos. Vamos nessa viagem aqui, coletiva. Fluxo de pensamento. Fluxo. É isso, estamos juntos, rapaziada. Bom demais ter você aqui. O Yannick de volta e você pela primeira vez, aí o Pedro. Satisfação demais ter vocês aqui e fiquem à vontade. O Yannick já conhece o esquema, já é de casa. Já. E o Pedro também tá chegando aí da melhor forma. E hoje a gente tem novidade aí, vocês estão trabalhando muito em projetos juntos e a gente vai querer saber certinho essa história aí. Primeiro eu quero saber de vocês, mano, como vocês se conheceram aí, foi em 2013, a caminhada de como vocês se conheceram. Eu conheci o Pedro nos atos de 2013, né? 30 centavos, né? Onde o Brasil parou, onde o gigante acordou, né? Só que ele dormiu de novo, ele entrou no transe, né? Tá em transe ainda até hoje. Mas foi em 2013, foi nos atos de 2013, a gente se conheceu na Casa Amarela ali numa ocupação de resistência artística, né? E a gente se trombou também ali nos atos que anteciparam a criação do Parque Augusta, né? Hoje o parque aí tá aberto para o público e tal, mas a gente estava ali num ativismo ali de resistência para que o parque fosse feito, né? E aí isso se prolongou nos atos neon de 2013, os 30 centavos na rua, aquela parada toda, né? Aquela coisa, aquela confusão que aconteceu com o skatista, lembra lá da GCM? E aí a gente se conheceu nessa época, e aí foi ali que a gente se trocando ideia e tal, e ele falou para mim do pai dele, que é o Glauber Rocha, né, o cineasta Glauber Rocha. Eu já sabia um pouco da história do pai dele, e foi ali que ele me mostrou o filme Terra em Transe, né, e aí, porra, mano, eu fui assistir, bugou minha mente, né, mano, fiquei de cara, assim, primeiro assustado com a forma com o cara em 67 vê o Brasil, né, e como o Brasil funciona politicamente, né. E aí já me deu vontade de escrever um disco, de escrever um rap disso, na verdade, né. E aí o Pedro chegou a me entregar o roteiro do filme, assim, com todas as falas do filme, assim, um livrinho grosso, assim, com todas as falas. Mas aí naquela época eu não consegui, cara, era muita informação, era muita coisa, e também nessa coisa de 2013, na luta na rua, né, meu, 30 centavos, aquela coisa do skatista, do GCM e tal, e aí toda aquela luta, né, então assim, o ativismo acabou
falando mais alto, né? Mas foi nessa época assim, 2013. Então essa ideia... Pode falar. Não, pensando aqui quando a gente se conheceu, né, na estrutura do Terra em Trânsito, né, que é um filme que começa pelo um fim que retorna sempre ao começo, né, um filme que nunca acaba. A primeira cena do filme do Terra em Trânsito é o momento do golpe, né, a morte do poeta no momento do golpe. E a memória do poeta, né, do Paulo Martins, esse poeta que eu acredito que a obra do Yannick encarna. Eu falei o poeta renascido, né, poeta insurgente. A importância da imaginação, da poesia, do rap, da arte, no momento que a gente vive, né? Porque sem imaginação, sem corpo, não tem como a gente criar, né? Inventar outro mundo. Imagina, o corpo tem que estar vivo, né? Vivo para poder se movimentar. A gente se conheceu no movimento, Sim. né? A gente se conheceu exatamente no movimento, ali naquela explosão de 2013, que foi, de alguma maneira, não compreendida por certos setores do poder, pela esquerda do poder, e essa não compreensão, esse conflito entre Estado e rua, né? A esquerda do poder e as esquerdas das ruas, né? Que são os movimentos autônomos, os movimentos anarquistas. Houve uma incompreensão, né? Incompreensão entre o que estava acontecendo na rua e o projeto de poder. E essa incompreensão gerou um vazio, né? Perseguições, falta de apoio dos movimentos novos que estavam surgindo. A gente passou pelas ocupações, né, Yannick? Que elas são precarizadas, né? São precarizadas, as brigas acontecem lá dentro, as confusões, porque é também abandonada pelo poder público, pelos movimentos. E a gente se encontrou assim nesse momento ali, nessa virada, né, do eclipse do governo da Dilma e o nascimento da nova direita no Brasil, né? Essa incompreensão entre os setores do poder, do Estado e as ruas e os corpos e a imaginação gerou um vazio, né? Desorganizou o movimento, fez todo mundo ter que também dar um outro corre. E aí surgiu a direita nesse vazio, né? Surgiu o Diás, que é o personagem do filme feito por Paulo Autran, que segura uma bandeira preta. Não é isso, Yannick? É como é o ditador, né? Tem três personagens principais e uma mulher, que é a Sara, né? A Sara representa exatamente a história mesmo, né? A terra, a voz das mulheres, como que também, né? Desfaz o poder a gana de poder que tem no homem, né? Nessa invenção maldita que criaram, chamada macho, né? Branco. A gente tem que estar o tempo todo se debatendo contra isso, porque isso é uma produção cultural violenta, que gera essa esquerda do poder, essa incompreensão, né, eu estava dizendo, né? O poeta atravessa, acho que o personagem de Yannick no disco dele, esse poeta que atravessa, né, esse eclipse e essa explosão, né, esse ruído entre as forças do poder e as forças da poesia, né, as forças do rap. E a gente se conheceu, queria dizer isso, né, desse panorama, né? Essa viagem aqui cinematográfica, para pensar que a gente se conheceu naquele momento daquela eclosão e hoje a gente vive numa outra eclosão. Né? Como se fosse, a gente estivesse dentro do filme, o Terra em Trânsito é o Brasil, isso que o Yannick sempre fala. E a gente se reencontra depois do falecimento de uma amiga nossa, que eu conheci lá na ocupação, não sei se você conhecia a Marina antes. Sim, né? Na ocupação também, a Marina Veneta. Salve, Marina. A Marina. Seja bom lugar. Marina Veneta presente. Presente. E foi a morte dela que conectou a gente. Foi. O Yannick sentiu isso e lançou. Já vamos retomar a ideia do filme. Passou. O projeto ficou, né, meio no nosso inconsciente aí durante todo esse intervalo né? Sim. E agora ressurge, né? Eu acho muito, muito significativo isso, Yannick. A gente se encontra, te conheceu no movimento e a gente se encontra no movimento. Outro movimento. É legal o Pedro já iniciar a conversa assim, tá ligado, Capela e Pinho? Porque realmente, mano, lá em 2013, cara, era uma outra realidade, mano. Uma realidade totalmente diferente de hoje. Parece que era um outro mundo, parece que é um outro Brasil até, sacou? E aí, cara, depois que a gente se encontra, depois que ele me liga e fala do falecimento da Marina, mano,
eu senti ali que toda aquela parada que aconteceu em 2013, toda a repressão, toda sabe, opressão que teve ali, cara, culminou no falecimento dessa nossa amiga, tá ligado? Essa nossa amiga foi vítima de todo essa mudança que o Brasil teve, sacou? Tipo, o Brasil matou a Marina, tá ligado, mano? E aí eu senti que o Brasil poderia me matar, poderia matar o Pedro, tá ligado? E aí eu falei assim, mano, a gente precisa retomar aquelas ideias que a gente teve em 2013. E aí, cara, aquela energia que ficou de 2013 até 2021, cara, e com essa notícia que ele me dá do falecimento da Marina, eu pus tanta força, cara, que em 3 semanas já tava pronto o Brasil, tá ligado? E aí percebi que eu estava preparado para falar sobre o Terra em Trânsito, porque lá em 2013 eu já não estava preparado, minha cabeça estava voltada para um outro momento que o Brasil estava vivendo. E aí a Marina ajudou a gente inconscientemente nessa construção, cara. E é importante falar sobre ela. E agradeço até o espaço de poder falar da Marina, porque ela foi uma mulher inviabilizada, né? Ela foi invisibilizada, né? Inviabilizaram ela e tornaram ela invisível, né? E ela é uma mulher incrível, uma artista nata, tá ligado? E aí a morte dela me conectou de novo com o Pedro e a gente conseguiu fazer o disco aí em 3 semanas, né? E aí lançamos em novembro de 2021 aí, Terra em Transe, Brasilis, volume 1. 3 semanas tava tudo pronto? 3 semanas estava pronto, 4 faixas. Eu escrevi rápido, gravei lá no Tiranossom, no Ricardo Brilhante, um moleque que tem lá um estúdio lá na República, sangue nobre. Liguei pro Crack Peace, que é um moleque lá de Bambuí, lá de Minas Gerais, que é amigo da Diana, de Fux. E aí eu falei, mano, quero fazer um disco em 3 semanas. E aí fiz, tá ligado? 3 semanas a gente fez o disco, mandei pro Pedro, o Pedro falou, vai. E aí a gente fez aí a gente se organizou fazer um planejamento de lançamento e tal. Mas foi isso, cara, foi por aí. Acho que a Marina morreu em 2020, né, Pedro? Se pá, 2021, talvez, não sei. Acho que foi 2021. Foi 2021, no meio do... Tá. E aí, 2021, e aí, meses depois a gente lançou o disco, novembro. Acho que também, tipo, você fez em 3 semanas, mas era um negócio que já tava em você há um tempo, anos, né? Já tava, tipo... Já tava há anos em mim. Já, exato, já tava antes de você. Então, na hora de externar isso, né? Foi rapidinho. Ela deu esse start, tipo... Eu senti que podia ser eu, tá ligado? Que eu podia morrer, o Pedro podia morrer. Qualquer um de nós artistas independentes, que não tá nessa linha que todo mundo tá hoje, que é super... respeitado, tá ligado? Eu sempre não tô aqui pra ser guardinha fiscal do rap, nunca fui assim minha viagem. A minha viagem é ocupar os espaços, cara, e tornar possível tudo, a variedade mesmo, musical, sacou? De qualquer artista poder se expressar em qualquer âmbito, em qualquer escala, nível, e ele poder falar desde do cinema brasileiro até de anime, até de ficção científica, até ele quiser falar, sei lá, cara, de qualquer coisa, tá ligado? Qualquer coisa. O rap proporciona você poder falar de qualquer coisa. Mas foi isso mesmo, foi toda uma bagagem de vários anos que culminou na produção desse disco e aí, mano, eu fui estudar o Terra em Transe, peguei o filme, destranchei, fiz com o Afro Samurai, decorei todas as falas, peguei todas as falas e falei, é daqui que vai sair as rimas. Aí saiu as rimas. Então aquele roteiro lá você pegou e decorou ele, de cor, tá? Não, o roteiro eu devolvi, porque o Pedro ficou falando assim, me devolve aí, é o filho único, hein, meu, vai perder não, não sei o que, o bagulho é do meu pai, não sei o que. Aí eu devolvi o roteiro, mas aí eu fui ver o filme, cara, de novo. E aí eu fiquei naquele transe mesmo de ver o filme várias vezes, até entender. Aí quando eu consegui entender, eu meti a caneta, mano. Quando eu comecei a meter a caneta, o bagulho foi. 3 semanas. Caralho, pesadão, né? Já a gente entra mais nos assuntos relacionados ao álbum e ao rap. Eu queria
mudar um pouco de assunto e perguntar pra vocês, mano, sobre 2013 mesmo, tá ligado? A influência que o Gigante ter acordado tem nos dias de hoje, né, mano? Como a gente foi iludido, acho. Vocês não têm essa impressão assim? Eu penso que há uma grande incompreensão por certos setores da esquerda sobre o que aconteceu em 2013. Isso antes da esquerda tomar as ruas. Há um momento ali antes, né? O movimento Passe Livre, os movimentos todos que estavam organizados. Existe um momento antes e a questão dos black blocs, as ações anarquistas dentro da ocupação, e estava produzindo imagens, né? Gestos, quebrar vitrines de bancos, né? Chamas e monumentos coloniais e fascistas. Essa ação anarquista autônoma, que já cria uma fronteira de mudança da cidade, porque no centro é bonito, as pessoas se chocam com o Itaú Cultural quebrado, não é isso? Ou com uma delegacia queimada, como a gente teve nos Estados Unidos. As pessoas se chocam com essas imagens do poder queimado, ou as pessoas se chocam com a ação, né, dos coletivos periféricos que botaram fogo na estátua do Bandeirantes, do Baba Gato, Baba Sangue, né, do Baba Sangue, entende? Aí todo mundo se choca. Mas o que está acontecendo na realidade, nas calçadas, nas ruas, nas periferias, nas realidades mentais, né, que as pessoas sofrem mentalmente. Mentalmente, quase todo mundo sofre, né? A pessoa pode até ser uma privilegiada, mas está lá sofrendo mentalmente. Morto-vivo. Na periferia, toda a violência que a gente vê. Feminicídio. Tudo que o Bolsonaro colocou em evidência, né? Todo o teatro fascista que ele coloca em movimento, né, e os seus seguidores, é o Brasil de sempre, né? Ele está falando, olha só, sempre foi assim, agora a gente não tem vergonha de ser assim. Vamos assumir que nós somos os monstros, nós somos fascistas mesmo. A honra de ser fascista, né, que a direita tem. Perdeu a vergonha, né? Não é mais uma coisa escondida, mascarada. Então isso é interessante. Então, 2013 foi um momento que é o momento de agora, entende? Exatamente isso que o Terry Transi fala, né? É o filme dentro de um loop. Tem uma linguagem muito com rap, a fragmentação, as falas, são falas dubladas, porque na época não era som direto, né? O filme tem um ritmo, igual eu era uma ópera. Aquilo já é o rap. Não é que é o rap, porque o cinema já é uma tecnologia, é como o rap usa o sample, né? Sim. Já é uma tecnologia, porque não é poesia pura nem literatura pura, é um corpo, né, em movimento, e é uma midiofagia, uma mídia que devora o teatro. Cinema não é teatro, né? Cinema é cinema. Cinema também não é somente música, é música, né? Corpo em movimento. Ele não é uma arte não é uma arte nova, na época que nasceu já é antiga, mas quando surgiu não existia, era diante de tradições milenares de outras artes, como a fotografia, a tecnologia mudando a arte, o rap é a tecnologia mudando a música, né, que não existia. O Rodrigo pode falar melhor que eu, mas existe uma linguagem que seja mais devorante do que o rap em torno do modelo, né, antes de ter o eletrônico, outros, eu não sei qual a história disso exatamente, mas você tem ali depois toda essa matriz de música eletrônica, música digital. O rap já era uma experimentação de devoração da mídia, do sample, o poeta falando, né? Toda essa coisa da poesia falada. Eu estava falando isso por quê? Porque a arte é uma maneira de comunicar o incomunicável, uma linguagem que não tem mais linguagem para falar, como se não tivesse, a gente não tem mais como falar, a gente tem que mudar a linguagem para falar isso que as antigas palavras, porque mudou, a realidade foi destruída, você não vai começar a falar das coisas que são fantasmas, vou falar das coisas que eu vou falar da destruição. A língua também é destruída. O Glauber, no seu cinema, criou uma potência de dizer assim, olha, eu não consigo falar disso sem não deixar de mudar a linguagem.
Eu acho que o trabalho do Yannick traz isso, né? Isso que é da mudança, de uma experimentação da linguagem. Eu acho que isso sempre conectou a gente, né? A experimentação da linguagem, a linguagem fora do código e fora do quadradinho, né? Em termos de um rap que vai se comunicar com os filmes, com Terra em Transe, no momento desse. Quer dizer, então, 2003 tem a ver com a forma de criar um corpo diante disso que foi destruído. Só que 2003 era uma possibilidade que foi esmagada Exato. muito rapidamente. A imagem que o Black Bloc é estética, é linguagem, é imagem. Né? Claro que você não pode fazer uma ação e foder toda a manifestação, né? Tem que ter uma coordenação, uma conversa e outras estratégias de luta, né? De uma guerrilha da informação, de uma guerrilha da arte. A gente não precisa... Já tem muita gente com arma, a gente tem que saber se defender, criar os comitês de defesa, caso a coisa, né? De autossegurança, tudo isso, né? Mas tem outras táticas de guerrilha na linguagem, né? O rap é uma guerrilha. É isso, a guerrilha da arte. 2003 tem a ver com esse colapso e desse susto da esquerda que está no poder. Existem muitas esquerdas, né? Mas tem uma esquerda que consegue chegar ao poder, né? Que já chegou ao poder a partir dessas alianças absurdas, mas pelo menos, né, criou uma ponte, né? Toda defeituosa, mas criou uma ponte. E as forças da rua, e as forças da revolução molecular. Como fala o Félix Guattari, o rap é uma revolução molecular. Criar a arte é uma revolução molecular. Criar coletivos, fazer esse programa é uma revolução molecular. Fala Criar isso. coletivos... Né? Então, quer dizer, 2013 tem a ver com essa possibilidade no campo político que foi esmagada pela direita. Ver o que aconteceu com as pessoas. Quem fez essa passagem e conseguiu ainda ficar na micropolítica, viu tudo isso e viu surgir outras forças micropolíticas nesse momento. 2003 está ligado com 2022. Por isso eu quero trazer o filme. Depois a gente pode falar mais do filme. O filme é um intervalo entre o golpe e a morte. Só que isso na história do filme, mas o Glauber, como poeta, viveu. Ele até critica a ideia romântica da morte. Vou me matar, se eu me matar, só se acreditar aqui. Não sei. Né? Eu vou ter outra vida. Depois de 10 bilhões de anos, pode ser que você tenha outra vida. 10 bilhões de anos de um sonho não é nada, porque você fecha o olho, quanto tempo passou? Você acordou, mas vai saber. Então, pelo menos nessa vida eu acredito. E o poeta, então, a poesia, o que passou, entendeu? Como arte, como forma de organização. Mesmo diante disso. Então, a gente está para resolver as questões que ficaram abertas, as fendas de 2003. O Terra em Transe são as fendas de 68, que foram sangrando durante a década de 70 toda. Agora, 2013, daí eu pergunto para vocês, onde estamos em 2022? E aí, onde estamos em 2022? Pio e Capela. E aí, Yannick, cara, dá o papo. O Pedro sintetizou perfeitamente, né? E é importante o Pedro falar aqui, porque o filme, ele fala justamente dessa fenda. E o disco fala dessa fenda também, de 2013 até agora. Sacou? O filme narra, o disco narra, ele não é só inspirado no filme. Ele alerta a gente para não voltar nessa situação. Olha onde chegamos, mano. Olha onde chegamos. Entendeu? Então o disco, e principalmente o volume 2, né, que já está disponível nas plataformas digitais, aí na sua plataforma digital favorita. Acabou de sair do forno. Acabou de sair do YouTube também. Ele vai mais longe ainda. Ele fala dessa política
ligado? Que já tá defasada, que já não funciona mais, sacou? Dessas alianças promíscuas, sacou? Dos partidos. Tem uma música do Volume 2 que fala PRPP, Partido das Relações Políticas Promíscuas. Uma relação promíscua, velho. Não tem lealdade, não tem nada, não tem honra, não tem nada. Tem promiscuidade. Eu tô com você aqui, amanhã não tô mais, mas aí lá na frente tô de novo, e sacou? E o bagulho bagunçou. E aí, o Brasilis, ele dá um pequeno panorama assim, do que é o Brasil em 4 faixas, né? O Brasil é a terra em transe, estamos no transe, o sangue das massas, né? O sangue como negócio, né? O suor como negócio, né? O suor é um negócio, o suor do brasileiro é um negócio, o suor do brasileiro é taxado por impostos, o sangue do brasileiro é taxado por impostos, tá ligado? E aí ele passa bem para a ingenuidade da fé, falando sobre essa questão de guerra e Cristo na mesma posição. Olha quantos caras aí, velho, olha quantos caras apoiou o Bolsonaro aí, essa bancada religiosa, sacou? Falando em nome de Deus. Esses dias eu passei lá perto daquele templo do Salomão, lá do Brás. Aquilo é um absurdo, mano. Aquilo é um absurdo, tá ligado? E aí os caras usando Deus sempre para justificar os seus atos, né, meu? Enriquecendo até o talo, né, mano? E fazendo arminha com a mão, arminha, né? E aí depois o disco encerra, o Brasilis, ele encerra, o que sabe você das ambições, né? O que sabe dessas pessoas das ambições, né? A ambição dessas pessoas é dinheiro. E a Sara fala que a ambição dela, cara, é partilhar, compartilhar a vida. Pra Sara, que é a mulher, a personagem que é do filme, ela fala assim, cara, o que sabe você das ambições, cara? A minha ambição como mulher é partilhar a vida, é viver. Essa vida que não é essa aí que vocês estão falando para mim viver, porque ela conta que ela foi torturada, ela conta os absurdos que ela passou como mulher e aquilo que ensinaram ela a ter como mulher. E aí isso é esse recorte do Brasilis. Então o Brasilis, ele só dá Desculpe, só botando uma fala também que ela fala no momento da morte do poeta no filme, né, na estrada, tá ela e ele dentro de um Fusca, ensandecidos enfrentando os guerrilheiros, o Marighella, a Marca e a Sara, né, atravessando uma barreira policial. Vários tiros. E aí tem um diálogo lá entre eles, a gente podia até escutar aqui, né? E ela fala, o que prova a sua morte? Exato. O que prova a sua morte? Daí ele dá uma resposta romântica, totalmente, que é um filme nietzschiano, que é o fim dos valores, desses valores que a gente acha que o que é justo não é tão justo, né? O bem não é tão quer dizer, questiona o lugar, quem construiu os valores? Quem disse que esse valor é maior que esse, e esse é inferior? Quem criou isso? E aí o valor é como se fosse o poeta suicida indo para a morte. E ele fala, o que prova minha morte é a justiça e a beleza da justiça. E se mata. Com a metralhadora na mão. Então ela aponta um desvio, né, Yannick? Só para dizer isso. E esse desvio dessa justiça que que justiça era? Porque você fala assim, justiça. Você fala essa palavra agora, justiça. No Brasil não existe. Que justiça que existe aqui? Então, quando o cara fala quando o poeta fala sobre essa morte, morrendo pela justiça, ele tá falando uma coisa utópica, tá ligado? E aí o filme tem esse desfecho assim de você se olhar para dentro de você olhar para dentro de si e você falar assim, caramba, mano, esse é o país que eu vivo. E aí o mais louco é isso, falando dessa fenda de 68, né, que é o golpe da ditadura, né, uma coisa que foi cabulosa. E aí vários caras negando hoje, falando que não existiu o bagulho. Eu acho isso muito louco, né, mano? Como o cara vai falar que não existiu? E aí... Os caras comemoram, Yannick. Vê se pode, mano. Comemora a data, velho.
tá ligado? E aí, cara, o que acontece hoje para as novas gerações? E principalmente para quem tá assistindo agora aí. Mano, é importante contar a história, velho. A história real. E ela aconteceu mesmo. Porque senão a gente vive num mundo, velho, onde os caras começam a negar vários bagulho. E aí a galera abraça. Principalmente o moleque mais novo. Tá ligado? E aí ele começa a viver num mundo, assim, extremamente alienado. Onde as coisas que... Onde não tem história. Tá ligado? Onde não há história. Então, é muito louco essa fita, né? De a gente ter a capacidade de utilizar o rap para falar sobre Glauber Rocha, para falar sobre o cinema novo, para falar sobre 68, para falar sobre 2013 e 2022. É fácil a absorção? Não. Como qualquer coisa, exige da gente um pouco mais de esforço, estudo, e aí o estímulo é esse. Vá ver o filme. Dá um Google na história do país, vê o que aconteceu em 68, vê o que aconteceu em 2013, vê o que está acontecendo em 2022, vê o que dá para mudar agora em outubro. Porque a gente não tem escolha. Por mais que não concorde com o Lula e o Alckmin, que eu também não concordo, já estou dizendo aqui, eu não concordo com essa aliança, como não concordei com a aliança dele com a Dilma e Temer, eu sabia que ia ter uma merda. Mas o Brasil é tão complexo, mano. Se você não pensa no hoje, você morre, cara. Hoje, num futuro, cara, que você até sabe que vai chegar, mas você se mata agora. O Brasil é terrivelmente complexo, cara. E é muito louco perceber que o progresso, ele não é contínuo, né? O Brasil não tem esse progresso contínuo. E aí eu não consigo mais acreditar e conceber nesses ciclos. Sabe, quando eu ouço essa palavra ciclo, eu já fico falo, mano, por que tem que ser cíclico? Por que não dá para progredir de forma contínua? Por que não dá para todo mundo ter? E a gente tá discutindo, cara, o básico, tá ligado? Isso que é louco ainda, mas 2022 a gente discutindo o básico, né? E aí, cara, como do básico voltamos para a miséria? E aí depois tem que retomar essa ida da miséria pro básico. Isso aí é inumano, velho, tá ligado? Então o disco fala disso, o Brasil fala disso, Política fala mais ainda. Política, na verdade, cara, é o rap na essência, mano. É o rap no protesto mesmo, mais protesto que... O Política, ele vai lembrar muito o Holocausto Urbano dos Racionais, mano. Que os caras falavam os bagulho mesmo, assim, tipo... Mano... Olha isso aqui, nós é contra mesmo, e se bater de frente, nós vai bater de frente também. Então eu me inspirei também nesse rap, sabe? Você utilizar o Boom Bap já meio que já me... Só de utilizar Boom Bap em 2022 já me remeteu um pouco a isso, tá ligado? Isso que eu queria também. Outra coisa bem lembrada que você falou é assim, tipo... Cara, a estética sonora. Sim. Tá ligado? Eu amo o trap, eu amo qualquer estilo sonoro do rap, sacou? Como teve o Dirty South, como teve também os estilos de músicas de beat que envolviam mais coisas eletrônicas e tudo mais. Mas eu me inspirei muito nessa época do Boom Bap, sacou? Muito nessa época de, tá ligado? Racionais, Sistema Negro, tá aí DJ1, aí eu fui lá para os rap gringos, sabe? Bootcamp Click, sabe? Hell's Skelta, ODC, sabe? Prod, Mobb Deep. Então, assim, e aí eu sabia que falar daquilo que precisava ser dito combinava mais com essa sonoridade do Boom Bap, tá ligado? Não que não combine com o trap, não é isso. E não é também uma coisa assim, aquela coisa que sempre se tem, né? Você é contra, você não gosta do trap. Pelo contrário, eu acho louco. Eu tenho um som no Caçador de Androides de 2019, tem uns trap ali. E a gente fala de Blade Runner, caçador de cultura cyberpunk, alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Mas nesse Terra em Transe, volume 1, Brasilis, e o volume 2, Politic, eu fiz questão, cara, de resgatar essa época aí de Method Man, Charrinho, Reza, Jeza, os nacionais também, sabe? Até o rap
tipo, que tinha do underground mesmo no início, sabe? Ascendência Mista, Inumanos, Elo da Corrente, tá ligado? Pô, esses caras, mano. Kamal, entendeu? Parte 1. Então, mano, é só um resgate mesmo, e não é slim rimografia, não é nenhuma coisa assim, não é uma bandeira aqui do Boom Bap, não, tá ligado? Não, é só uma estética sonora que casa com a narrativa do filme e do momento, tá ligado? Aquela coisa mesmo agressiva mesmo de soco punch, só punch, só porrada na cara. O cara, tá ligado? Às vezes o cara, sonoramente, o cara ouve aquela barata, ouve a caixa batendo, ele já dá uma ligada, né? E aí o cara vai pra letra e fala, porra, aí ele começa a entender mais, absorver mais. O som tem essa capacidade, né? De fazer te absorver mais a mensagem, né? Eu acho que é legal informar o pessoal, né? Que dia 16/7 vai rolar o lançamento, né? Que a gente pode dizer espetáculo, né, Yannick? Desse... É um espetáculo. Esse disco aí. Eu quero até deixar você explicar melhor do que 16 de julho, sábado, 8h30, no Sesc Belenzinho, na Comedoria, né? Vai ter o lançamento o show de lançamento, né? Do disco Terra em Transe Volume 2 Politic, né? Participações especiais do mestre Max B.O. Mestre. Bota mestre. Na faixa número 1, Cenário de Guerra. E do outro mestre também da música alternativa, que é o Tata Aeroplano, muito amigo do Pedro também, na faixa Irresponsabilidade Política, faixa 6, né? Então, vai ser esse show, cara, e é bom explicar pra galera que é o seguinte, quem não viu o filme Terra em Transe vai ter a oportunidade de ver 8 cenas marcantes do filme nesse show. Esse show vai ter uma direção artística aí do Paulo Brasil, que é um projetista, e a gente vai projetar várias imagens assim no RGB, né? Em RGB, vai projetar várias imagens em RGB, mas vai ter alguns momentos das cenas do filme mesmo, sacou? 8 cenas, então são 8 atos. O filme tem o show tem 8 atos. E aí é tipo um teatro, mano. É tipo um espetáculo teatral, sacou? E o rap tá incluso nessa parada aí. Então é mais uma parada aí que a gente tá criando pra, enfim, pra mostrar que é possível misturar o rap com narrativas de teatralidade, entendeu? Do teatro, né? Não é aquele show de rap convencional, assim. Não é normal de chegar lá, entendeu? É um espetáculo mesmo, né? E quando eu falo convencional, não é criticando. Sim. Tá? É só aquela coisa do convencional mesmo, que a gente sabe, que é o MC, pega a gente vai bastante, exato. A gente vê bastante, que o mano chega lá, dá das ideias, depois dá as oreadas, normal. Mas não é assim, é um espetáculo mesmo, que 8 atos. Então quem vai muito em teatro e entende um pouco isso, é a gente misturar o rap com o teatro. E aí o cinema, né? O filme, né? É o filme, cenas do filme aí que a gente tá... Porque o grande objetivo do disco, mano, é fazer as pessoas assistirem o filme. Essa é a real. Não é nem ouvir muito o disco do Yannick, não é o Yannick, não é o Pedro que tá aí. É o Glauber, cara, é o pai dele, sacou? Um cara que, mano, que a quebrada tem que acessar, mano. A quebrada tem que conhecer o Glauber, mano. O Glauber foi um mano do povo, ele não era um playboy, tá ligado? Não era um boy, tipo, intelectual, pá. Não, mano, o cara era de quebrada, mano. Vitória da Conquista nasceu, não é, o... Não, Vitória da Conquista, do sertão da Vitória da Conquista. Lá na Bahia, filho, lá no meio do... Bahia é o Chicote Estrala. Então, assim, mano de quebrada, entendeu? Histórias do sertão. Exatamente, lá do sertão, lá da Bahia. Um mano do povo, né? Mas que infelizmente foi capturado pela esquerda, né? Aí os caras botaram ele lá na prateleira do cult, sabe? O cult. Eu ia comentar exatamente isso, né? A gente tem no Brasil, Yannick, não sei se vocês concordam comigo, Pedro e Pinholas, rola muito isso, né? Dessa elite intelectual que controla o acesso à informação, né? Que eles meio que fazem uma curadoria do que é bom
do que é só uma parcela vai poder assistir, do que é pra massa, né? Exatamente. E foi o que os caras fizeram com o Glauber, com o Terra em Trânsito principalmente. Os caras colocaram lá num lugar inacessível. E aí quando você vai nas quebradas, você fala assim, ô, você conhece Glauber Rocha? Você assistiu Terra em Trânsito? O cara, não, mano. Então é esse movimento do disco. O grande objetivo é retirar. E aí essa esquerda, até a própria direita, da elite, né? Que gosta de cultuar os caras e de jogar os caras lá na plateira do culto. Desculpe, uma esquerda neoliberal, né? Então. E aí essa esquerda vai ficar puta com nós e eu tô nem vendo, porque é o seguinte, é isso, mano, é falar, não é pra vocês não, mano. Tá ligado? Não é pra vocês esse bagulho não, isso aqui é pro povo, mano. Terra em Trânsito é pro povo, mano. Se passasse esse filme na escola, pelo menos de 15 em 15 dias, você vai ver se os moleques não iam ficar revoltados. Os moleques de hoje, ainda mais os moleques de hoje. Falar, nossa, é isso mesmo que tá acontecendo. Não, peraí. Entendeu? Então, assim, esse enclausuramento das obras, principalmente do cinema, da música, né, cara, que deprecia o artista, tá ligado? Então, o grande objetivo desse disco e depois do volume 2 vai ter o 3, isso já é fato, já vou gravar, tô indo segunda-feira agora gravar. Já falta na cabeça, já tá as linhas, já tá estruturado. Não, já tenho 11 faixas escritas. Aí eu tô pensando se eu não faço mais, sei lá, 2, 3, de repente, sei lá, mais 10. Fazer um disco cheio mesmo, como era antigamente, uma par de faixa, sacou? E só pancada no sistema. E aí, irmão, vou fazer essa fita. E aí, tirar ele dessa prateleira, mano. E deixar a quebrada acessando ele, mano. Deixar o rap acessando ele. Entendeu? Então, assim, não é só um disco temático. O Yannick se inspirou. Mais uma coisa que o Yannick se inspirou pra fazer, né? Não, mano. Tem um objetivo muito maior aí. Muito maior nisso. E é muito louco a gente falar sobre isso também, só com um parênteses, mano, que uma coisa que aconteceu hoje, assim, que eu fiquei muito feliz. Por exemplo, eu fiz um disco também conhecido como Afro Samurai em 2016, né? Uhum. Mano, 6 anos depois, o Sesc Registro me liga e fala, a gente quer que você se apresente esse disco aqui, mano. Eu falo, mas, pô, esse disco tá velho, 6 anos. A gente quer que você apresente aqui, cara, porque a gente vai fazer uma parada aqui que envolve cultura japonesa, e a gente achou esse trampo seu, cara, de vanguarda. A gente achou esse trampo seu, assim, incrível, como que um filho de pai negro como uma japonesa fez um disco inspirado num anime e é um rap e dialoga com a comunidade japonesa e tal. Onde eu quero chegar com isso, cara? Que esses trampos, mano, são trampos de vanguarda e a vanguarda é atemporal, mano. Essa é a palavra, né? Tá ligado? Então, mesmo que as pessoas não compreendam hoje, o Terra em Trânsito Brasilis 1, Política Volume 2, mas que elas assistam o Terra, tá ligado? Trânsito hoje, sacou? Para que elas entendam, cara, que o Brasil que foi antes, o Brasil que foi antes em primeiro lugar, e o Brasil que pode ser amanhã, porque a gente já viu o que acontece. E, cara, a gente vai viver um cenário pior, cara, porque foi o que o Pedro falou. Os caras já mostraram, os caras já tirou o véu do monstro. Os caras já tirou a máscara, os caras já mostrou a cara, os dentes. E agora, mano, sacou? A posição que vai vir ao governo que se eleger vai ser um governo realmente fascista mesmo, com a caixa, com os F bem alto, fascista, nazista, racista, misógino, machista, homofóbico, transfóbico, entendeu? Então, assim, não vai pulverizar. Os caras não vão assim, Lula ganhou, os bolsominions desapareceu. Não, mano, os caras vão se organizar, vão se articular, tá ligado? E aí, irmão, pode ser que o Brasil passe por aquilo que realmente precisa passar, que é a tragédia, mano. Sacou? Porque não tem mais diálogo, mano. Não tem mais como, por favor, dá pra vocês, né, respeitar a gente. Por favor, dá pra vocês aceitar a gente. Por favor, não sei o que. Não, mano. Dá pra parar de matar a gente? Parar de matar a gente, por favor. Pode, né, velho?
Entendeu? Por favor, né? A gente, é o que estava acontecendo uns anos atrás, pedindo, por favor, me aceite. Vai chegar uma hora que não dá mais não para pedir por favor, não. E aí o político é esse grito de revolta mesmo, cara, que muitas vezes eu tenho. Tem uma faixa do político que é assim, é a borra de aço e todos os políticos corruptos. E ela fala assim, quando eu estou bem puto, quando eu estou com raiva, penso em pegar em armas e explodir toda a politicada. E ela fala assim, tá na hora de um político morrer nas mãos daquele a que ele explora, mano. Quantos de nós já não morrem todos os dias, mano? Agora, quantos deles morrem? Nenhum. Quando morre, é queima de arquivo. Ah, morreu o político porque esse cara tava correndo pelo certo e mataram ele. Tá ligado? O sistema mata ele. Agora, quantos que servem o sistema? Quantos Sarneys, quantos Collors, quantos Temer morreram na história do Brasil? Nenhum, mano. Então, assim, é o que o Pedro falou mesmo. Eu vou ter que pedir exílio em outro país aí. Achei que você é louco também, tinha várias táticas. Os guerrilheiros pediam que era loucos para poder ficar livre no hospital psiquiátrico, né? Várias maneiras. Né? Vou me internar no hospício. Tem vários modos, muda de identidade. O Zé Disseu fez até uma. Como que fala? Fez uma operação plástica. Verdade. A harmonização facial, né? Cara. A harmonização facial foi foda. Tá mexendo numa parada aí, mano, que não é qualquer um, não, mano. Os caras são assim, os caras são ciborgue. A direita é ciborgue, é uma máquina louca, esquiza. Eles conseguiram produzir um delírio que tá virando realidade. Não, já conseguiram. Eles já conseguiram. Já conseguiram. O delírio é real para eles. Os caras negar, os caras estão numas ideias de negar o sol agora. Tá ligado? Então, se os caras conseguirem negar o sol, aí entramos numa seara, mano, que assim, tipo, esquece, mano, não adianta. Não adianta argumentar, trocar ideia, sabe? Não dá pra conversar assim, sabe? Você fala, não, pera aqui, vamos conversar, senta aqui, ó, vê por essa perspectiva, vê por essa outra. Não, os caras não querem conversa. E aí, quando o cara não quer conversa com você, mano, a única coisa que ele pensa é ódio, violência, entendeu? Então, assim, mano, vai ser foda. Queria voltar a um ponto, a questão da captura, das máquinas de captura, né? É como uma luva que serve bem a mão, né? Então, a mão se transforma para poder servir aquela luva, né? Só que a luva tem o seu avesso. Né? Tem que criar a luva e virar a luva do avesso para nenhuma a mão que quer servir a luva queime, né? Ou botar uns, né? Que fazer essa, então a luva conseguir dominar o corpo, né? Luvas mágicas. Então essa é a questão, porque o artista cria o quê? Um objeto não identificado, um objeto estranho, inimaginável, um objeto sim, um objeto não, né? Vindo do céu ou vindo da terra, né? Então isso é imaginação, né? Por que os artistas são perseguidos? São considerados loucos, né? Perigosos porque eles podem criar contágios. A captura é um objeto, uma água-viva, é um objeto não identificável, não um objeto, né? Porque o som... Porque aí está a questão, o que a gente cria mesmo? O que é essa matéria, esse fluxo dançante de ritmologia, né? O fluxo da voz, misturado com ritmos sonoros, de montagens, imagens, som e movimento, espaço, público, plateia, né? Teatro. O que é esse espaço? Teatro, circo. Um circo frames. A gente está dentro de uma... O virtual é essa experiência imersiva que a gente está dentro de uma constelação de acontecimentos. A realidade desapareceu mesmo. O virtual é mais real que a realidade. Então, isso que é a questão. Isso vale muito para o capitalismo. Isso vale muito para a burguesia, ou os novos, não a burguesia, como é uma maneira
até de xingamento que a gente quer fazer, mas os novos grupos de poder, né? Ou são também os paradigmas, né? São ideias, são metafísicas que são projetadas na nossa mente, igual crença, igual crer em coisas que não existe o sol, né? Que o Bolsonaro é representante de Deus. Não importa, né? Não importa, a realidade produz a loucura do mundo, a loucura das pessoas produzem realidade. Assim que tudo foi criado, a ciência, a poesia, a história, a moral, né? Porque só existe criação. O poeta é esse criador, né? Esse criador cósmico que consegue, ali, ou com os versos, ou com outros meios, criar as fendas. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso vale muito, é a lama do caos, vale muito para o capitalismo, para os valores, para se constituir valores para as elites. As elites são máquinas de captura das invenções nômades. Os impérios capturam as invenções nômades. Real. Eles amam capturar as coisas. Amam. Eles... Pode Não, dizer, não, é isso. E aí você tá certo, Pedro, porque os caras se valem disso, os caras continuam a enriquecer através disso. Senão não haveriam monumentos. Eles transformam as coisas em monumentos, sacou? Em estátuas, para que eles possam olhar e ter um momento de reflexão deles. Mas, na verdade, o que interessa para eles é superfaturar esse monumento, né? É ter ele exposto dentro da casa deles, assim, dizer, eu comprei, tá ligado? Então, mano... Eu vi um filme de arte, né? Nossa, eu vi um filme de arte. Exatamente. Eu comprei essa arte. Então, eles amam isso. Eu entendi o filme. Eu entendi o filme, mas eu comprei os direitos e só eu posso assistir porque eu sou uma pessoa... Enfim, né? É foda. Então, mas queria dizer exatamente que a arte, ela tem o poder, é isso que o filme mostra. Ela tem mais poderes que a política. Real. Então, quando você fala exatamente do cinema novo, de pensar o Glauber, né? E como que essas obras de arte produzem também transes, cria um novo transe, porque daí tem o transe, que é esse transe da repetição do ciclo, mas tem a quebra desse transe para entrar no transe do candomblé. O filme é o transe do candomblé, que é a música que tem no começo do Exu, no começo do filme. Esse é o transe que a gente tem que entrar, o transe dessas mudanças, né? O transe da cura, né, meu? O transe dos processos saudáveis, né, meu? De tipo assim, do progresso contínuo, né, cara? Porque é o seguinte, quando você, por exemplo, você tá num progresso contínuo da tua vida, você tá lá caminhando de forma saudável, de repente o processo número 1 já não cabe mais no 2. E aí o 2, ele toma a frente. Mas o 1 foi importante. As pessoas elas querem do 0 ao 10 muito rápido, mas elas esquecem que tem o 1. Elas esquecem que do 0 para o 1 tem infinitas possibilidades. E elas perdem a oportunidade de escrever isso. E isso o Candomblé ensina, tá ligado? Que você respeite os processos, que você vivencie os processos e que você passe por cada etapa de forma saudável, sacou? Então, é esse tipo de transe que é o interessante. Agora, o transe, quando ele é destrutivo, né? Porque existe o transe criativo e o transe destrutivo. Assim como existe a arte destrutiva e tem a arte construtiva, sacou? Então, quando a gente sai dessa parada do transe destrutivo, que é o que o Brasil se encontra, só uma ruptura muito grande para isso acontecer. E aí, trânsito de criação, né? Um trânsito de criação. E aí a gente precisa ir para o trânsito da criação. E aí o trânsito da criação exige você olhar para si mesmo e falar, opa, peraí, como é que o Yannick tá? Opa, o Yannick tá errando aqui, ali.
tá? Uma falha de caráter aqui, um pensamento torto ali, né? E aí você vai para essa onda interna. Até porque, Isso não- né? Desculpa interromper, Nick, mas arte é autoconhecimento, né? Tá ligado? Eu creio, assim, parte da minha carreira é muito essa busca do autoconhecimento, sacou? Eu não consigo vestir mais a máscara, como eu queria fazer lá atrás, antes de 2010, né? Quando eu tava lá com a galera, já falei, né? Depois de 2010, que eu começo a fazer essa mudança de remover as máscaras. E aí, em 2016 eu vou fazer o Afro, e 2019 o Caçador, e agora o 2021 e 2022 o Terra em Trânsito, Volume 1, Brasilis e o 2 Politic. É também nessa busca do autoconhecimento, de falar assim, porra, cara, eu poder falar o que eu penso politicamente. Aquelas coisas assim e de você falar assim, porra, cara, será que eu tô delirando? Será que eu tô loucão? E aí você fala assim, independente se eu tô delirando ou tô louco, eu preciso externar. Porque se eu não externo, isso cresce dentro de mim e me mata. Sacou? E aí eu começo a entrar numa paranoia, numa neurose de comparação, de tipo, porra, eu ficar olhando pra vida do outro, e ao invés de olhar pra mim. E é bom tocar nesse assunto, tá ligado? Que é importante dizer pra rapaziada aí que tá vendo, mano, que assim, cara, se você tá afim de ser um artista, cantar um rap, ou fazer cinema, existe uma coisa, comparou, perdeu. Bom, tá ligado? Comparou, perdeu. Na nossa mão tem 10 dedos, 10 digitais, 10 possibilidades de caminhada. Única. A minha mão, a minha digital é diferente da de vocês. A de vocês é diferente da minha. Tá ligado? E aí, cara, quando eu percebo isso dentro de mim e falo, pô, eu vou trilhar esse caminho, mas espera aí, antes de trilhar esse caminho, eu preciso olhar ao meu redor. E o ao redor quem é? O mercado, é o capital. Eu olho ao redor, vejo o capital, vejo as coisas. Aí eu falo, pô, como é que eu posso me profissionalizar dentro da minha caminhada? Porque eu preciso comer, beber, vestir, certo? Eu também tenho sonhos, eu também tenho objetivos dentro do capital. E aí, cara, quando você ocupa cada espaço da tua profissão e você, de alguma forma, extrai a moeda, você está criando o seu caminho, cara. Então você não precisa se comparar, você não precisa também ter aquilo que o outro tem, sacou? Eu não tenho, por exemplo, vamos falar em coisas bem fáceis. Números. Eu não tenho, por exemplo, 10 mil seguidores no Instagram. Eu não tenho 10 mil inscritos no meu canal, ou 1 milhão de inscritos no meu canal, ou 1 milhão de seguidores, ou milhões de plays no Spotify, milhões de plays no YouTube. Só que a minha capacidade criadora é igual desses caras de 1 milhão. A minha capacidade de ganhar dinheiro, eu posso não ganhar o tanto que eles ganham, mas eu ganho o suficiente para eu poder sobreviver e viver, eu ganho o suficiente para eu poder chegar nos meus objetivos. Então, para você que está aí assistindo e está se comparando e está querendo ser outra pessoa, não seja você. Só se profissionalize, entenda o seu redor, e aí, cara, entendendo o seu redor, ocupando os espaços, você vai trilhar o seu caminho e vai chegar em algum lugar. Algum lugar a gente sempre chega, desde da forma mais destrutiva, quando eu fiz isso quando eu usava droga, né? Até a forma mais criativa, que é fazer o disco, tá ligado? Que é me aliar com o filho do cineasta, né? Cultuado pela esquerda, né? E a gente tirar ele desse prateleira do cult e falar assim, não, Glauber é quebrada, Pedro Paulo também é. Tá ligado? Essa informação tem que chegar nas pessoas. E aí, cara, é um puta desafio. Então, as coisas que a gente tá fazendo agora, elas podem não ter um resultado imediato, mas elas vão ter na frente. Como aconteceu com o Afro Samurai, os caras me ligando pra falar, pô, a gente quer que você faça a parada aqui, porque faz sentido pra gente fazer o que você faça isso aqui.
Então é muito louco, né? E aí a gente entra numa seara mesmo do cenário, do rap, a gente entra numa seara do cinema também. O Pedro tem as visões dele sobre o mercado do cinema, como funciona, as estruturas e tal, como também é difícil, como existe uma dificuldade muito grande de você fazer um filme, sacou? Não é barato, né? Então, as coisas que o pai dele falava, assim, se você procurar na internet lá, tipo, Glauber Rocha, TV Tupi, tá ligado? Porra, o pai dele já falava das paradas cabulosas que tinha no cenário ali do cinema brasileiro, do cinema internacional, tá ligado? O quanto de dinheiro tinha, por exemplo, o Superman, e quanto dinheiro ele teve pra fazer o bagulho, e aí ele é um cara que, porra, mano, desbravou Cannes, velho, tá ligado? Só que é aquela coisa, o brasileiro é isso, né? O cara aceita lá fora, e aí não é aceito aqui direito, aí quando começa a ser aceito lá fora, os caras começam a aceitar aqui, né? Isso aconteceu com o Seu Jorge, eu lembro muito bem, aconteceu com vários caras aí, né? Que foram aceitos lá fora, e aí depois começam a ser cultuados aqui, aí os intelectuais que faz, bota ele lá na prateleira do culto lá, dá um dinheiro pra ele até, mas mata a arte do cara, mata a arte do cara, e as pessoas, e o mano lá da quebrada que precisa ouvir essa informação, ou aquela mana lá na escola, lá no 5º ano, sabe, 6º ano, não chega o bagulho dele. Tá livre, é só acessar na internet é bicho solto, tá tudo livre. Pesquisa na internet, porque tá aí também na mão pra galera buscar, né? Tá tudo pirata lá no YouTube, tem um monte de canal, os filmes, Deus, Diabo na Terra do Sol. Exatamente, agora mas o que aconteceu, né? Porque não é nem querer, porque eu tô mais querendo, de alguma maneira, criar um outro território, né? Exatamente isso que você está falando, tudo é criação, então a gente está no meio do mundo criando esses territórios, essas conexões, né? Os bandos, né? Se juntando, a galera. Aí como que eu saio do meu e vou fazer um agenciamento com o outro? Também sair um pouco do seu, né? Criar uma ponte. E o ponte overdrives, entendeu? Criar conexões, aí a gente vai fazendo um território coletivo, achar outro, uma tática de guerrilha, né, de informação, e aí a gente tem forças coletivas, né? Então o cinema do corpo, que era o sonho mesmo, né? O cinema do corpo, né? O cinema, como diz o Hélio de Sica, que é um outro artista plástico muito interessante, criador do Prangolé, que é uma capa que você veste, arte participativa, você entra dentro da arte, não é para ver, é para vestir, né? Veste e dança a arte, né? O Parangolé, o Hélio de Sica dizia, num trabalho dele chamado Quase Cinema, Programa e Progress, Quase Cinema, Cosmococa, ele propõe um cinema do gesto. Ele dizia o seguinte: eu preciso me libertar da paranoia industrial. Eu tô nessa também, cara, despertando da paranoia industrial. Senão eu tava fudido. E aí a gente cria no corpo, são táticas, né? É só o começo de um processo primaveril que a gente está entrando, mas a primavera e a guerra na mesma, como diz a música, você a espada e a cruz na mesma direção, né? Então é uma encruzilhada. Então as forças estão aí. Então acho que as táticas de comunicação, por exemplo, isso é cinema novo. O Rodolfo e o Lucas aqui com esse programa é uma máquina, entende, de comunicação agenciada aos nossos trabalhos, nossas ideias. Daí tem 2, daí tem 2, tem 3, tem 4, tem 5. Você tem que fazer o comunismo ácido. Tem um cara que joga uma ideia, o cara chamado Mark Fisher, e ele diz que nós estamos presos dentro do realismo capitalista. A gente acha que o capitalismo é tudo. Nada existe fora do capitalismo. E aí ele propõe um comunismo ácido. É o derretimento dos mortos-vivos, dos zumbis. E então a força coletiva está aí, né? Porque a captura é o mercado. O mercado é o novo Deus, né?
o cristianismo, o capitalismo é a ruína do cristianismo. A memória está dentro da ruína, o futuro está debaixo do destroço. Então daí vai achando fragmentos da história, uma fenda, terra em trânsito, uma fenda. O Yannick produz uma fenda sonora, né? Um corpo dançante. Daí produz um agora em um filme. Quantos anos tem? Como é possível o encontro entre mortos e vivos, né? Através da arte. E essa ponte como chama? Do metaverso que a arte cria. A arte é o metaverso. Muitos tempos simultâneos, muitas realidades simultâneas, 68 e 22, rap, cinema novo. Mas a revolução, o que vai responder à captura é a revolução molecular, isso eu quero dizer. Né? Eu estou aqui também lançando a filosofia do fluxo, né? A filosofia é coisa louca também, né? É o rap, a filosofia, a poesia, o teatro, tudo do mesmo lugar. Né? Nasceu antes de o Ocidente ter se criado. Se não fosse esse território, Dionísio, teatro, rap, música, a gente seria totalmente, não teria nada que pudesse se opor a tudo que a gente vive, que é o império da necropolítica. Aí o poeta está na encruzilhada. Isso. Então, quer dizer, como responder às capturas também, a gente podia dizer, né? As revoluções moleculares. Porque o cinema novo era uma revolução, era um movimento, o Glauber disse, o cinema novo é um movimento de revolução cultural. Né? Mas não é a revolução cultural que quer dizer, olha, agora é uma nova era, nada disso. É a revolução que é o encontro, a cabala do encontro entre o futuro e as nossas ancestralidades, indígenas, negras, né, orientais, né, mas tudo, o Brasil como essa coisa, África, a conexão com a América Latina, tudo. Porque o filme se passa no centro da América Latina, Eldorado. O Glauber é transmundo, ele vai tudo misturado, entende? Não tem, o Brasil já não é o Brasil, é uma fronteira do mundo. Então, como responder? Porque era uma forma de organizar grupos. O Cinema Novo era uma organização de um grupo. Muitos grupos se encontraram e criaram um processo político e tentando ocupar os espaços internacionais para tomar de assalto o cinema europeu-americano, o modelo predominante. E a Glauber lançou um manifesto chamado Por um Cinema Tricontinental, juntar todos os continentes em torno de uma arte revolucionária, cineastas do terceiro mundo, né? Filme com as suas lentes sujas, com suas câmeras quebradas, né? E mostre o que está acontecendo, né? Transforma esse fragmento de realidade num grito de poesia, né? Mas existia uma organização, isso que é importante também dizer, entendeu? Que é uma marca, é uma organização. O que aconteceu? Qual foi o erro? Ela se fechou. Depois surge outro movimento para pensar no rap. E o rap, então, a potência do rap, como dizia o Milton Santos, quando falava assim, muita gente de esquerda diz, né, na universidade, o rap é americanizado. O Milton Santos respondeu essa crítica dizendo que o rap é um movimento pan-africano. Exato. Né? Respondendo, porque eu penso também, né, a esquerda vira, né, até o Racionais quebrou muito preconceito. Mas essa mesma classe médica que vai cultuar o Glauber preso na prateleira, no cult, é a mesma que também vai ter preconceito contra o rap. É o mesmo que vai cultuar o Racionais, é o mesmo. É o mesmo que cultua Criolo, é o mesmo que cultua Emicida. E é muito importante dizer isso, cara, como os boy, a gente pode dizer assim, a capacidade deles de capturar as coisas
e colocar na prateleira do cult, tá ligado? Os caras não fizeram só com o Glauber, os caras fazem isso com um monte de gente o tempo todo, tá ligado? Então, é muito importante o Pedro falar isso, porque além de capturar, os caras matam depois, lá na frente. Matam, entendeu? Então, assim, deixa o cara inútil artisticamente a ponto dele não criar mais nada, tá ligado? O cara consegue inutilizar o artista, colocando ele nessa prateleira do cult, né? Mas como responder a isso? Eu estava dizendo, juntar, criar coletivamente, não se organizar como uma empresa. Ah, verdade. Não se organizar como uma sociedade privada. Sim. Porque pensar os movimentos coletivos capazes de transformar enfrentar as imposições das grandes empresas que organizam. Então, com que poderia o Glauber Rocha, com 21 anos de idade, no sertão, né, quando eles chegaram lá, ele e toda a equipe, os atores, para filmar Deus do Diabo na Terra do Sol, 63, como era possível? A câmera caiu, quebrou a lente, tiveram que esperar um tempão chegar uma nova lente. Como um corpo coletivo no sertão, com atores, um roteiro na mão, uma ideia na cabeça, poderia fazer um filme que pudesse mudar totalmente a lógica do cinema ocidental, que é uma fenda, como um filme feito no sertão, uma equipe nômade, com participação dos personagens populares, né? Indo no imaginário de Canudos. Como vai poder fazer um filme diante das máquinas de Hollywood, dos milhões e bilhões. Aí que tal? Né? Então, assim, poeta contra a indústria. Exatamente. O Glauber foi esse cara, ele era esse poeta contra a indústria, mano. Ele fez obras assim. E é muito louco que ele é cultuado, por exemplo, por Martin Scorsese, por. O que mais? Godard. Vários cineastas. Belushi, gringos, tá ligado? Os caras amam o Glauber. O cara que fez o Parasita, o chinês lá, esqueci o nome dele agora. Entendeu? Então, assim, e a questão não é a admiração deles para com o Glauber, é o feito do cara. Então, tanto o Pedro como eu, a gente tem essa capacidade também. A gente tá, na verdade, a gente já tá nessa um tempo. A gente já tá nessa contra a indústria. A gente já tá um tempo contra o cenário, sacou? E assim, não é contra as pessoas, que fique muito claro isso, não é contra as pessoas. A gente entende, às vezes, o lado da pessoa ali, do desespero, de anos estarem ali no momento e falar, porra, mano, tá embaçado pra mim, eu preciso capitalizar, tá ligado? O que a gente fala é sobre as estruturas. O que a gente fala sobre as instituições, entendeu? Que inviabilizam a arte, né? Então, ou contemplam a arte dentro do padrão que eles constroem para que eles possam utilizar, para eles possam fazer as manobras de massa que eles gostam, entendeu? Usar os caras para falar assim, bom, a gente já capturou esse maluco tá agora a nosso serviço e a gente vai fazer ele só de marionete, e aí quando a gente não achar que ele não serve mais, a gente cospe ele fora, e aí vem um outro, e vem um outro, e vem outro. Não é essa a alternativa é os processos coletivos mesmo, como você queria fazer. De novo, era um disco. Sabe o que eu fico pensando? Às vezes uma coisa que eu quero fazer, e acho até legal já deixar isso gravado aqui, até para entrar na minha cabeça. É comprar uma caixa de som, sacou? Com microfone, com uma bateria, ir ocupar a rua e fazer arte na rua. Às vezes, falou de mim, tá ligado? Tipo, da forma com que eu penso. Ir nas quebradas, ir mesmo na favela, ir lá nos lugares, lá onde ninguém quer ir, sacou? Onde ninguém quer ir, nos interiores da vida aí, nos sertões, e chegar lá com uma caixa de som e falar, vim aqui te trazer arte. Você quer ouvir? Não vai pagar nada, sacou? E aí trabalhar com a transformação de mentes, mano. Porque a arte faz isso, transforma a sua mente.
Ela transforma sua mente. Você pode não entender ela agora, mas as ondas sonoras, as palavras, elas vão penetrar em você e você, de alguma forma, vai, em algum momento da tua vida, vai lembrar dessa parada. Porque é corpo, é o que o tanto Paulo falou várias vezes. E quando ele fala de corpo várias vezes, é isso. Sacou? É a capacidade do corpo como energia atômica de tanto levar como absorver as coisas, tá ligado? Muito que a gente falou aqui é complexo, cara. Não é fácil de absorver. Mas também não é difícil, mano. A gente tem que parar também de falar assim, isso é difícil. Não é, mano. Não é. Isso não comunica comigo. Isso não é, não é falar conforme, né? Não é a língua do povo. Cara, a língua do povo pode ser a língua que ele quiser, mano. Sacou? Pode ser a que ele quiser. O que a gente quiser também. Não vamos padronizar o povo dizendo que ele não tem que falar. Não é nem linguagem rebuscada ou intelectualizada. Não, mano. É a língua, velho. A palavra. Sacou? Filosofia nasceu nas ruas. Exatamente. Filosofia nasceu nas ruas. Não nasceu na academia. Entendeu? Rap, né? Rap é O totalmente rap a rua. nasceu na academia ou nos barzinhos de Moema ou do Morumbi. Não é assim, mano. Então, tenho certeza que o que a gente está falando aqui vai causar um pouco de estranheza, vai causar um pouco de polêmica, mas é possível, né? É possível. E o grande objetivo nosso é esse, né? A gente lançou um filme, né? A gente lançou um filme do Brasilis, né? O Terra Entrando de Brasilis, volume 1, e a gente gravou num parque. E o Pedro foi o responsável pela direção, né? O Pedro fez a direção, Rafael Avancini fez a fotografia, né? Diana, Gustavo Freoli, Gustavo Giacobbe fizeram a produção. E aí foi muito interessante, assim, ver o Pedro dirigindo e essa capacidade dele de criar as coisas ali, de ter uma coisa já pré-determinada, mas também valorizar o improviso, né? E o Pedro pode falar mais sobre isso aí. Fala aí, Pedro. É o performance, né? A ideia do teatro e o teatro. Aqui o Oficina criou a ideia do teatro, o R, pôs o R, né, separado, assim, o teatro. Daí os excessos falavam quando a gente tirar, não estava mais nessa coisa que o Henrique disse da máscara social, né? Você tira a máscara social e a gente pode ser mais livre, pode ser que a gente se entender a partir dessas diferenças e criar algo coletivo, como uma obra, como uma peça. A ideia, porque a vida é fluxo, né? Como o poeta Heráclito, né? Que andava pelas ruas, né? Ele queria saber dos jogos das crianças, né? Do acaso. O poeta que diz que é impossível se banhar no mesmo rio, das águas do mesmo rio, das mesmas águas de um rio, porque o rio, a água sempre está em movimento, né? O sol muda a cada dia. Era um filósofo poeta, Heráclito, o primeiro dos poetas, né? Filósofos. Antes da filosofia de Sócrates, é o poeta do fogo. Então, a criação, né? A vida é fluxo. As coisas tem que ver o que está acontecendo no momento. Eu gosto do instante arte, do já, né? Como a pichação também me inspira. Eu fiz umas poesias picho também. Gosto de pichar as telas das redes sociais também, né? Criar ruídos dentro desse tecido da repetição, do consumo, da vitrine, que as redes sociais propõem, deixa a gente preso. Então, eu gosto do instante, eu faço o filme no instante. Eu fiz com o Luiz Patrício também, com o Celso, com a Vancini também, né? Poesia, ato, eu gosto do vivo. Então, a partir de um poema, a gente cria uma situação. É um momento ali que a gente está com a câmera, vivendo aquele instante, e a gente vai sentindo, e as ideias vão acontecendo, e a gente vai criando situações como se fosse um teatro vivo. Até que era para o Pionic, que a gente vai fazer um espetáculo expandido ali no Parque Augusta, com as cenas que a gente criou. Né? Vamos. Fazer uma ópera ao vivo, entende? A coisa vai se transformando. Então, o poeta está ligado a esse fluxo das coisas. E a ideia de cinema, o Glauber também trouxe muito isso, mas eu trago do meu jeito.
É uma coisa... Não é um cinema planificado, com um monte de equipe, por isso nenhum custo, entendeu? Não tem custo. Vale 1 milhão, entende? E o custo é 0. Isso que a indústria não consegue entender, porque ela quer explorar a gente dividindo. Então, o Glauber dizia, um cinema revolucionário é um cinema em que todo mundo participa. Não é o cinema de autor, o cinema que o cineasta é como se fosse o gênio, aquele que concebeu tudo, não. Todo mundo é um processo coletivo, o maquinista, o câmera, o eletricista, o povo entra dentro dos filmes do Glauber. Na África ele fez um filme dentro da revolução no Congo, uma cidade chamada Brazzaville, que estava tendo uma revolução comunista lá, uma insurgência decolonial. O filme aconteceu, o Leão de Sete Cabeças, esse filme aconteceu lá. Ele trouxe Zumbi diretamente, Zumbi dos Palmares, diretamente do Brasil para a África, Zumbi Che Guevara, contracenando contra uma mulher loira, assim, que era o imperialismo, assim, que era uma fera. Aí surge um padre revolucionário, né? Daí tem lá todo o imperialismo, o americano, torturador, mercenário. Os americanos são os mercenários, eles em várias guerras com seus negócios, né? Vestido de farda, mas tem sempre um exército nazista secreto, infiltrado, né? Como tem no Brasil. Então eles se infiltram de várias maneiras, e se infiltram nas mentes, inclusive, nas mentes. Isso é o pior, né? Eles vão se filtrando nas mentes. Nem precisa só precisa de um comando, né? Cada um tem o seu pequeno Hitler, né? Cada um tem o seu pequeno Ustra, né? O seu pequeno policial dentro de si. Isso é o fascismo, ele é mental. Ele tem que destruir isso. Só a arte pode destruir isso, né? Então o cinema revolucionário que o Glauber traz, que o Nick chama tanta atenção, que o objetivo é exatamente fazer que as memórias os futuros e os passados se comuniquem, entende? Se comuniquem nessa fenda, né? Que é a nossa realidade. Porque tudo é passagem, né? Tudo é passagem. O cérebro é um intervalo. Porque o pensamento é um intervalo. Você está sempre no intervalo. Acho que a vida é ritmologia, né? E isso que é o ponto. O cinema revolucionário responde a essa opressão, não só do cineasta em relação à indústria, mas a opressão que todo o povo sofreu. Os personagens do Glauber são os personagens do Frantz Fanon, um importante psiquiatra que escreveu Máscaras Brancas e Peles Negras, escreveu Os Condenados da Terra, né? Africano, né? Que revolucionou a psiquiatria, né? E escreveu nesse livro dos Condenados da Terra, um livro muito importante sobre a guerra na Argélia, né? Os processos de dependência da África, influenciou muito todo o movimento, né, de resistência, né? Então os personagens do Glauber são os Condenados da Terra. Não é só ele em relação à sobrevivência dele, é a sobrevivência de todo um povo, né? De todo um povo que foi massacrado, morto. Então, os filmes do Glauber é o encontro dos fantasmas da história, dos corpos massacrados e as potências de transformação do agora, né? Isso que significa, e o processo é coletivo, entendeu? Contra a indústria, então, mas assim como vai gerar o capital? Coletivo, rede, horizontal, transversal, né? Criar as máquinas moleculares, né? O social é molecular. E aí a força dessas várias conexões, numa quantidade, gera uma força coletiva, gera um enfrentamento, né? É o coletivo. Eu quero até encerrar minha participação, que eu vou buscar minha filhota agora, né? E quero agradecer muito estar aqui com vocês. Lucas Rodolfo, obrigado. Estou à disposição para a gente criar aí debates. E Yannick também, querido. Vamos nessa jornada aí. Vamos pro próximo, hein? Política. Vamos pro próximo. Manda aí, vamos construir esse roteiro. Vamos. Salve ter você aí também. Seja bem-vindo. Sempre que quiser voltar também, a porta está aberta. Porta está aberta. Falou, abraço, queridos. Beijo na filhota lá. Falou.
E Nick, eu acho muito legal na sua carreira, né? Como se a gente pode perceber, né? Afro Samurai, lá fora. O Blade Runner, lá fora. Agora que você pegou aí na base de um filme brasileiro, não sei, parece que você se encontrou de uma forma que realmente, tipo, tá expandindo, tá? Sabe, volume 2, volume 3. Esse 11 faixas já 11 faixas. pra gravar ali. Acho que é um negócio realmente de se encontrar. Acho muito legal esse negócio do resgate também. Fazer boom bap já foi um resgate. O negócio do filme antigo, trazer de volta de, tipo, ouça aqui pra você ver lá o filme. Tipo, já é... Porque a linguagem do rap, né? O rap é muito jovem ainda, querendo ou não. O que era rap quando lançou aquele filme? Então trazer essa nova roupagem de um negócio que nem existia naquela época e trazer os olhos pra lá. Eu acho isso muito legal. Parabenizar você também pelo trampo que tá fazendo. Tô vendo você nos lugares, teve o Cine Biju lá também, foi bem legal ter documentado nesses lugares. O show, eu lembro, você tava falando do show, né? Acho bem legal, não sei se você lembra da última vez que você veio no podcast, você falou como tinha começado ali as apresentações, só que aí pandemia, Covid, esse travamento. Então essa oportunidade de finalmente, 2022, anos se passaram, agora com um projeto que a base é ali no Brasil, e você ter essa oportunidade agora de fazer realmente um espetáculo, né? Que nem você falou, não é só o show de rap, né? O negócio do espetáculo. Acho isso, mano, incrível demais. E acho que é isso, mano. Eu quero abrir aí pra você, se quiser dar um recado final aí. E satisfação por você ter voltado aqui, né? Ter chamado, vamos fazer de novo. Só significa que você sentiu a vontade de querer voltar aqui na nossa casa, e a gente só fica feliz de saber que você tá à vontade aqui na nossa casa, né, Rodelas? Pra caralho. Não, eu queria agradecer, né, a oportunidade de vocês derem de novo. Eu pensei em vocês primeiro, assim, pelo fato de vocês darem esse espaço para outras linguagens, sacou? E foi legal você ter comentado do Cine Biju, né? Porque assim a gente criou eu criei um documentário, né? Sobre a execução do Brasilis, né? Os shows que a gente fez, 2 shows em São Paulo e 1 no Rio, e a gente documentou esse rolê e a gente passou ele no Cine Biju. Cara, o Cine Biju, ele lá na época da ditadura, ele passava os filmes que eram censurados pela ditadura. Então era um ponto de resistência. Os filmes do Glauber Rocha passaram lá porque muitos foram censurados pela ditadura. Então olha que louco, né? O filme é censurado na ditadura, o filme passa lá, a gente faz um disco sobre o filme, faz o documentário e volta lá pro lugar. Tá ligado, mano? Então essa é a viagem. Que é o mesmo, querendo ou não, o mesmo conceito do filme, né, mano? Entendeu? Então, assim, a gente ocupa um espaço que foi ocupado pelo pai do Pedro, que é o Glauber, um filme que foi censurado, e você falou, você deu uma palavra muito foda, Lucas, que o rap em 67 existia, né? Não, tá ligado? Então, assim, você faz e a gente pega essa linguagem sonora que é poderosa, que é o rap, para falar de uma época, de um país que se repete hoje, que se repetiu em 2013, né, que se repete em 2022, ocupando os mesmos espaços de resistência, como o Cine Biju, por exemplo, tá ligado? Porque é isso, mano, esse é o objetivo. Primeiro, fazer as pessoas assistirem o filme. Segundo, conhecer o Pedro, a obra do Pedro também, que é incrível, tá ligado? Conversar com o Pedro, cara, é isso aí mesmo, a cabeça fica inchada, tá ligado? Mas depois você vai absorvendo, você vai vendo sentido nas coisas. Qualquer coisa tá gravado, só voltar. Vai e volta. Entendeu? Vai e volta, e assim, cara, porque a genialidade tá nisso. Não é a palavra difícil, nem nada. Não, cara, a genialidade tá na forma com que a gente concebe as coisas e no esforço que a gente tem de entender as coisas. Tá bom? Nem tudo é fácil. Tem coisas que são fáceis de absorção. Ótimo, legal, da hora. Tem coisas que não. E tudo bem também. Então, a gente tem essa visão.
Então, quando a gente se propõe a fazer um trabalho como esse, e aí você tá certo, Lucas, que eu tô me encontrando cada vez mais, e nessa carreira já profissional de 6 anos, né, mas tendo uma história no rap um pouco antes, lá em 2008, né, tá me dando a oportunidade, cara, primeiro, me entender, segundo, falar as coisas que eu preciso falar, que eu quero falar, e agora falar de uma coisa daqui. É da hora se inspirar com as coisas da fora. Legal. Pô, a Samurai foi importante. Vamos voltar aí no Sesc Registro, vai ser louco. Caçador de Androides, podemos fazer um show só. Mas nada impede de um dia lá na frente falar sobre de novo, né? Então é isso, cara. É agora poder se expressar com coisas daqui, falar de coisas daqui, sacou? Falar da história do cinema, falar sobre cinema novo, Glauber Rocha, falar sobre Terra em Transe, né? E quem se identificar, mano, quem sentir aquele ruídozinho, você fala, ou aquele desconforto, ou aquela identificação mais tranquila, vai buscar. E quem se sentir que não deva buscar isso agora, mas vai buscar lá na frente, tá da hora também. Então é essa a missão aí do disco, né? E agradecer mais uma vez aí por vocês darem esse espaço aí de poder falar tudo isso, com a cabeça ficar inchada, mas depois ela desincha, tá tudo certo. Tudo certo, mano. Sim que é bom, né, Pinholas? É isso aí, essa é a magia do Pode Falar. Ontem a gente tá falando de anime, hoje tá falando um assunto mais sério ali, e amanhã, se quiser voltar a falar de anime, tá tudo certo também. Tranquilo. O espaço tá aí, pode falar literalmente no nome. Pode falar, tá livre o acesso. E só agradecer aí, Yannick, pelo tempo de estar aqui, trocar essa ideia com a gente. Parabéns aí pelo lançamento. Você aí não acabou de ver esse podcast, vai lá acessar o disco, tem o filme também, volume 1. E se preparar que o show vai ser... E aguarda pros volumes 3, 4, 5. Vai ter, certeza. Vai ter. Hoje é 16 de julho. Exato. 8h30, no Sesc Belenzinho. Sesc Belenzinho. Preços baratíssimos, né? Lá na comedoria, lá são 160 lugares apenas. É pra ver sentadinho, tranquilinho com a namorada, assim, tomando aquela bebida especial. Pá. Lembrando, todas as informações aí sobre o show, novo projeto aí do Yannick, tudo aqui embaixo se você estiver no YouTube. Se você estiver no Spotify, mais fácil ainda, é só escrever Yannick Hara e mergulhar dentro da obra, certo? Satisfação, Yannick. Ouça hoje o disco, tá disponível nas plataformas. Totalmente. Satisfação, mano. Forte abraço Valeu, e até a próxima. Vou falar. Vida longa. Vai lá. E é isso, pessoal. Estamos encerrando mais um Pode Falar, certo, meu parceiro Rodolfo Capelas? Ah, tá ligado, Pinholas. Depois desse papo incrível, só posso falar que o roteiro, a produção e a montagem são do meu mano Lucas Martins de Pinho, o Pinholas. Salve! Salve, Pinholas. E eu sou Rodelas MC, Pinholas. O Márcio Canuto do rap. Você viu, inclusive, o Márcio Canuto, ele lançou um bordão pra ele, né? O quê? Não. É o Caps Lock Humano. Ele agora se chama como Caps Lock Humano. E eu sou o Márcio Canuto do Rap, família. E, ó, pra conferir todos os nossos podcasts é muito fácil, né, Pinholas? O que tem que fazer? Você tem que acessar podefalar.com se você quiser, tudo na bandeja ali, na mão ali, todas as edições bonitinhas, Spotify, YouTube. Ou você vai direto ali no YouTube, Pode Falar Podcast, para acessar todas as edições com um vídeo. Ou no seu Spotify da vida, Rodolfo tá mostrando literalmente ali se você estiver no vídeo. É isso, pegou o celular, escreveu Pode Falar Podcast no seu Spotify, você vai achar ali todas as edições, legalzinho, bonitinho, as mais de 140. Tem coisa, hein, família? Tem podcast. Alguém que você gosta já passou por aqui, eu tenho certeza absoluta, vai lá conferir. Certo? E semana que vem, vão estar de volta ou não vão estar? Tá, Pinholas, vamos estar de volta, não tem jeito. Semana que vem estamos de volta. L Brown, semana que vem? Boatos dizem que, ó, brabo da rima aí. Não vamos criar expectativas. Alguém que, ó, debulha aí no frio, vai deixar no ar aí, será? Não sei, semana que vem a gente descobre, certo, família? Até semana que vem, um abraço, falou! Tamo junto! Perfect! Pode Falar, veio na bola de meia pelos de fé, Lucas Pinho e Rodolfo Capelas.